tabela de fatos e duas tabelas de dimensão ou de pesquisa e se estivermos no modelo de dados. Construímos relacionamentos entre as duas tabelas ou na consulta de energia como veremos. Podemos usar a função de agregação. Mas aqui podemos fazer nossa modelagem de dados para produto e preço com a função de pesquisa X. Em seguida, a região de pesquisa. Começaremos por adicionando uma coluna extra para consultar uma tabela de nomes de produtos e então basta procurar uma tabela de nomes de produtos. Isso adiciona uma nova coluna que é igual à guia do Excel. Nosso valor de pesquisa para o nome do produto será o ID do produto. São as tabelas de consulta de vírgulas de muitos caracteres ou tabelas de dimensão sempre têm uma lista única ou uma chave primária. Então vamos tentar encontrar uma correspondência lá, matriz de retorno que estamos tentando obter o nome agora estamos fazendo uma pesquisa de correspondência exata, então não temos nenhuma dessas funções é necessária. Mas não aceita apenas um argumento, não há necessidade de colocar perto de colchetes. Agora posso simplesmente pressionar Enter. Quando pressiono Enter, a tabela do Excel copiará a fórmula para cada linha que é diferente de desperdiçar uma fórmula que nós verá em um momento. Então quando eu pressionar Enter, com certeza a fórmula é copiada e você pode ver que é copiado para baixo porque em cada célula você pode ver a fórmula. Aqui precisamos uma coluna de região é igual a X. Desta vez a busca vai para o lado de vendas de muitos lados. Está aqui o ID do lado de vendas está a Q. E, estamos tentando obter região é o que queremos retornar e entramos definitivamente precisamos calcular as vendas nesta coluna. Primeiro precisamos encontrar o ID do produto de preço que pegue um passe lá e esses são os preços das caixas. Então uma caixa de maçãs custa $35, certo? Então me dá o preço em cada linha. Mas nas vendas principais F2 vezes eu quero vendas totais como esta seja qual for o preço do produto vezes unidades. Não acho que teremos nenhum, não temos um problema de arredondamento. Então não precisamos usar a função round e há uma, duas, três colunas auxiliares. É uma chave estrangeira, então é isso. Esta é uma coluna calculada que calcula um dos nossos fatos que queremos medir ou criar estatísticas para qualquer pessoa. Pois agora eu sempre tendo a dar. Especialmente quando eu modelo não quero ter certeza e representar visualmente que essas são fórmulas e que os que não têm a formatação são dados bruto. S então controle 1 eu sempre uso um especial tipo de verde que é verde ali. Essa é a cor do papel de contabilidade que eu usei antes de usar o Excel. Então esta é a cor especial que eu uso para indicar que essas células têm fórmulas. Agora o que realmente fizemos aqui é, em vez de fazer um preços dos produtos com eles e assumir a mesa, tem um apartamento tabela criada e é o tipo de tabela que é perfeita para uma tabela de dinâmica. Agora vou continuar, clique em uma única célula e criaremos o relatório anual de vendas mensais, no qual podemos inserir a lista suspensa. Quais regras de teclado inserir porque são rápidas. Então Alt N V e eu quero que você preste atenção. Algo T é o que vamos usar porque é uma tabela da classe Worksheet. Mas se tiver apenas uma classe de conexão externa, com certeza teremos tabelas dinâmicas do modelo de dados. Então esta será nossa fonte e mais tarde quando criarmos uma publicar modelo de dados do Excel ou Power BI Desktop no Power BI Online. Ele se torna um modelo semântico e podemos realmente obtê-lo aqui. O que faremos? Então vou digitar T. Ele sabe disso. Este é o nome da tabela do Excel que vou colocar na célula 04 existente. Clicamos. Tabela dinâmica aqui. Nossa tabela dinâmica aqui. Filtrar valores de linhas e colunas área agora. Sempre que você pega uma tabela da planilha do Excel e cria uma tabela dinâmica, na verdade, ele pega os dados, os duplica e os carrega em um local nos bastidores chamado cache de tabela dinâmica chamado tornar-se.
Anos. Enquanto o recurso de tabela dinâmica é perfeito para esta coluna de data, tem datas de transações individuais. Mas se eu arrastá-la para baixo para a área de linha, veja o que acontece. Agrupe-o e agora nos dê ano, trimestre e meses. Eu não quero trimestres. Então vou clicar e arrastar para baixo. Não quero a data, então arrasto para baixo para a direita, clique em expandir ou recolher e quero expandir se obtivermos todo o campo agora no ano todo. E apenas as vendas entrarão no ano, a tabela dinâmica de caixa, quando agruparmos. Na verdade, ele cria duas novas colunas para ano e mês. Agora esse recurso de agrupamento nem sempre era automático se não clicarmos com o botão direito. Apontarmos para o grupo, é assim que costumávamos fazer. Nós iremos clique manualmente nas categorias que desejamos. Observe que há um monte de categorias diferentes. As horas são ótimas se você quiser contar o número de transações por hora. Queremos selecionar meses e anos. Eu não quero meses e anos. Agora eu não quero isso, a data do ano não é mencionada. Então vou digitar apenas a tecla Tab do ano e depois a tecla Tab do mês. Na verdade, vamos clicar novamente agora. Lá, agora queremos adicionar vendas por mês e ano. Agora é um campo numérico. Então se eu arrastá-lo para baixo após os valores, o cálculo total é padronizado para somar adicionalmente. Porque é uma tabela dinâmica. Não é como uma fórmula de DAX que muda a cada vez novo formato numérico que podemos ter para formatar números automaticamente. Formatar um campo em uma tabela dinâmica agora é diferente do que formatar células se você olhar através deste menu suspenso do botão direito. Não há formatação de números. Mas existe um formato de células e esse formato de células formatará quaisquer células que você marcou, todas as diferentes guias se você estiver em um. A tabela dinâmica, não a selecione porque ele formata um número de célula formatando e formatando que o campo é na caixa de diálogo certa porque a apenas uma guia, vou dizer vírgula numérica, não precisa ver centavos, clique em OK no topo, vou indicar a unidade no rótulo, agora faça algo grande. Quero a porcentagem de vendas de cada mês em comparação com o total anual que arrecadamos. Vendas novamente nesta coluna, clique com o botão direito e há duas maneiras principais diferentes de faça as tabelas resumo para calcular o valor. 11 cálculos totais e quando você vai mostrar valores. Porque tem muita mágica aritmética aqui. Mas faça primeiro, certifique-se de que o cálculo total está correto. Especialmente se você estiver contando e distribuições de frequência. A soma é o que queremos, então agora passamos a mostrar valores como e há um monte de maravilhoso cálculos. Qualquer que seja o total na parte inferior da coluna. Todos os outros números são comparados usando divisão agora. Às vezes é exatamente isso que você quer. Clique com o botão direito mostrar valores porque não é isso que eu quero. Eu quero porcentagem do total dos pais agora, quando eu clico nisso é isso educadamente. Ele diz qual é o ano, pai é o pai. Então clique bem e é lindo que o cálculo de cada número individual feito em comparação com o total do ano abaixo também é um cálculo muito mais fácil do que a outra tabela abaixo. Linguagens funcionais, adicionaremos um rótulo no topo. Então se você tem seus dados na planilha, a tabela dinâmica tem grandes vantagens como o grupo por atributo e mostrar valores como agora apenas para apontar uma diferença principal entre para aí. Lustrar tabelas dinâmicas e fórmulas. Passo para junho de 2025. Verifico as unidades 5.000 trocos antes de eu entrar no tipo 5 quando junho digitar para a tabela de dinheiro tipo 20 lá. Que é armazenado e não funciona automaticamente. Sem problemas, clique com o botão direito quando você clica em atualizar.
Ele está atualizando o cache da tabela dinâmica e com certeza está atualizando agora Ctrl Z para desfazer a atualização no cache Ctrl Z é this. Eito então Ctrl Z para alterar os dados brutos e é claro que as fórmulas não têm esse problema porque alguns dados atualizados imediatamente os dados agora estão sendo atualizados. Rótulos no topo e vamos agora à nossa construção de relatórios com o Dynamics cria fórmulas de matriz agora antes que o Dynamics crie fórmulas de matriz. Nós construímos relatórios com fórmulas. Mas era muito mais difícil. Às vezes quase impossível e um exemplo de quase impossível é se você tentasse criar uma fórmula para uma lista única ou para sua fórmula para classifique. ALO era uma fórmula de matriz gigantesca e complicada. Na verdade eu escrevi um livro inteiro sobre nós. Mas agora eu tenho um livro inteiro em Overmuse 2 a Microsoft agora tem um livro inteiro em Overmuse 2 funções de array agora o que eu quero é que a partir da tabela de fatos uma lista única de produtos. Então vamos tentar algo único e eu vou inserir o controle que coloca a fórmula na célula e mantém a célula selecionada agora observe na célula superior. Dessa matriz bagunçada está a fórmula. Mas se você usar a seta para baixo, a fórmula é um fantasma, tudo é cinza e se você pressionar F2 bem tecnicamente na célula você vai algo na célula. Então você não vai para algo acima da célula. Louco porque não pode desperdiçar tem algo na maneira como Z controla não só isso. Mas F2, bem, parece que não há nada lá. Mas se você quiser se referir a essa célula, não tem problema, Ctrl Z agora. Há uma série de vantagens de fórmulas de matriz dinâmica espalhadas em comparação com fórmulas legadas. A primeira é, obviamente, unique é um segundo fórmula que pode fazer isso bem antes que precisemos dela. Fórmulas antigas, você edita a célula superior e tem que copiá-la novamente. Mas olha esse F2 eu quero editar e quero adicionar uma segunda função para que possamos ter o único posso classificar a lista e quando termino a edição. Basta digitar ou controlar Enter e os resultados são automaticamente atualizados em todas as células. Agora há uma terceira vantagem para o Dynamics construir fórmulas de matriz. Mas antes eu mostrar a você o benefício da coluna de vendas para cada um. Deixe-me obter o total de uma coluna do produto calculada. Este é um método da velha escola. Primeiro, usaremos alguns como uma série. As vendas. Série de critérios de vírgula. Examinamos todos os produtos. Vírgula e critérios. Da maneira antiga é que escolhemos uma única condição e então alguns são programados para produzir uma única resposta. Mas o que fazemos fechar parênteses Ctrl entrar temos que clicar duas vezes e enviar ir para a última célula e F2 para verificar se as referir. Nias apontam para os locais corretos. Mas acho que o que não temos um Z em vez de um argumento. Coloque um único item, se tivermos mais de um item em nosso caso. Coloque 5 itens, o que é para alguns is dizem para entregar 5 respostas uma para cada produto agora olhe para aquele T5 libra porque dinâmico. As fórmulas de matriz derramadas residem apenas na célula superior do intervalo derramado. Elas só podem se referir a T5 e essa libra é chamada de operador de intervalo dinâmico derramado. O que significa que sempre obtém tudo de T5 agora se tivermos controle. Insira um total, agora precisamos de um manual para copiar aqui. Digite total e então o teclado para a função soma é alt igual e com certeza é inteligente o suficiente para saber que essa fórmula só existe no U5 e T. Em a dinâmica operador de matriz despejado agora a quarta vantagem do Dynamics construir fórmulas de matriz bem.
Vamos fazer esta é a maneira antiga de calcular a porcentagem de vendas em comparação ao total é igual à maneira antiga era referência relativa e d. E célula dividida por ela célula de autorreferência total 4 dividida por ela clique duas vezes e envie para baixo. Vá para a última célula em F2 está bem. Nos dá os resultados corretos. Mas tivemos que fechar a referência e ele copia manualmente o controle ZZ. Vamos tentar novamente como uma fórmula de matriz dinâmica desperdiçada aqui. Vou destacando os contadores. Incluindo o total dividido pelo total e quando executo o controle no ban não fechei a referência e adicionei alguma porcentagem. Agora tem um número em um número 1. Decimal aqui controle um número vamos usar o separador e eu não quero quaisquer centavos não aparecem. Ok, e aqui estamos nós. O Dynamics cria um relatório de fórmula de matriz agora. Por que em um mundo faremos assim se uma tabela dinâmica for muito mais fácil? Bem, se juntarmos a primeira transação sai vou mudar as unidades para 5.000 para 5.000 então olhamos para o número laranja na tabela de junho de 205 e esse número ali é laranja quando eu pressionar Enter insere fórmulas. Elas são atualizadas imediatamente. Mas o cache da tabela dinâmica não pode ser atualizado quando os dados de origem não mudam até que os atualizemos.